A vida de São Cipriano é uma das histórias mais singulares do cristianismo, porque une elementos aparentemente inconciliáveis: a erudição pagã, a prática da magia, a busca pelo poder, a conversão radical e, por fim, o martírio. Conhecido em muitos lugares como o feiticeiro que se tornou santo, sua biografia atravessa tanto o território da história quanto o da lenda, refletindo as tensões espirituais de seu tempo. Cipriano nasceu em Antioquia, uma das maiores cidades do Oriente, centro de cultura, comércio e religião. Sua família, devotada ao paganismo, entregou-o desde cedo ao aprendizado das ciências e filosofias que sustentavam as tradições antigas. Demonstrando inteligência excepcional e curiosidade insaciável, Cipriano foi enviado para diversas terras a fim de estudar com os mestres mais renomados do mundo antigo. Na Grécia, aprofundou-se na filosofia. No Egito, nos mistérios herméticos e nos cultos de Ísis e Osíris. Na Caldeia, nos segredos da astrologia e da necromancia. Em Esparta, testemunhou ritos sangrentos. Em Chipre, aprendeu fórmulas ligadas ao domínio das paixões humanas. Cada viagem ampliava seu repertório e sua fama. Ainda jovem, já dominava práticas que uniam astronomia, alquimia, encantamentos e sacrifícios. Cipriano não se contentava em aprender para contemplar. Buscava poder. Rapidamente conquistou prestígio como sacerdote e feiticeiro. Muitos o temiam e outros o procuravam em busca de favores. Curar doenças, unir amantes, afastar inimigos. Ele atendia a todos, porque isso lhe trazia riqueza, influência e autoridade. Em Antioquia, tornou-se figura conhecida, um homem que parecia capaz de manipular forças invisíveis à vontade. Mas o destino de Cipriano mudaria quando se deparou com a fé cristã. Não de forma direta, mas por meio de um episódio que colocou à prova todo o seu poder. Um homem poderoso da cidade apaixonou-se por uma jovem chamada Justina, conhecida por sua beleza e, sobretudo, por sua fé cristã. Rejeitado por ela, o homem recorreu a Cipriano para conquistar o coração da jovem por meios sobrenaturais. Confiante em suas artes, Cipriano aceitou. Preparou encantamentos, invocou espíritos, traçou círculos, pronunciou fórmulas aprendidas em diferentes tradições. Porém, todas as suas tentativas se desfaziam diante de um gesto simples. Justina fazia o sinal da cruz e orava. Nenhum feitiço, nenhuma evocação, nenhum sacrifício foi capaz de dobrar a jovem cristã. Surpreso, Cipriano intensificou os rituais, apelou para entidades ainda mais sombrias e ofereceu sacrifícios mais ousados. No entanto, os demônios que outrora obedeciam fugiam diante da fé da jovem. Justina permanecia intocada, protegida por algo que Cipriano não compreendia, mas que desafiava tudo o que acreditava dominar. Essa derrota abalou profundamente o mago. Acostumado a ver-se reverenciado e temido, Cipriano não podia aceitar que sua ciência fosse impotente diante da fé de uma cristã. A dúvida se instalou em seu coração. Quem era esse Cristo, cujo nome e sinal eram mais fortes do que todas as fórmulas aprendidas em anos de peregrinação? Por que demônios se retiravam diante de uma prece? A inquietação cresceu, até que Cipriano procurou Justina, não como inimigo, mas como alguém em busca de respostas. O encontro com a jovem foi decisivo. Em sua serenidade e firmeza, ele percebeu a força de uma fé que não dependia de sacrifícios sangrentos ou pactos secretos, mas da entrega total ao Deus verdadeiro. Cipriano converteu-se ao cristianismo. Queimou seus livros de magia, renunciou aos pactos que havia feito e abandonou o prestígio que o paganismo lhe dera. Recebeu o batismo e passou a dedicar sua vida a Cristo. Aquele que antes invocava espíritos passou a anunciar o Evangelho. Aquele que antes buscava dominar pela força das trevas passou a servir pela luz da fé. Sua conversão causou espanto em Antioquia. Muitos ainda o procuravam em busca de feitiços, mas Cipriano respondia que só havia um poder verdadeiro, o da cruz de Cristo.
Tornou-se pregador fervoroso e sua experiência pessoal dava peso às palavras. Ele falava como alguém que conhecia a escuridão e que, por isso, podia testemunhar a força da luz. Com o tempo, Cipriano foi ordenado bispo. Sua vida cristã foi marcada pelo zelo pastoral e pela coragem diante das perseguições. Denunciava a idolatria, combatia a superstição e exortava os fiéis a permanecerem firmes. Muitos pagãos se converteram ao ouvirem seu testemunho, impressionados pelo contraste entre sua antiga vida e sua dedicação atual ao Evangelho. Entretanto, o Império Romano vivia tempos de perseguição aos cristãos. A recusa em sacrificar aos deuses imperiais era considerada crime, e Cipriano, como líder da igreja, tornou-se alvo. Foi preso junto com Justina, aquela mesma jovem que o havia conduzido ao caminho da fé. Na prisão, ambos foram submetidos a torturas e humilhações. As autoridades tentaram forçá-los a negar a Cristo e oferecer sacrifícios aos deuses, mas Cipriano e Justina permaneceram firmes. Juntos suportaram fome, açoites e ameaças. Por fim, foram condenados à morte. Levados ao suplício, enfrentaram o martírio com serenidade. Quando a espada caiu sobre eles, não foi derrota, mas testemunho. A vida que haviam entregado a Cristo se selava com sangue. A morte de Cipriano e Justina fortaleceu a fé de muitos cristãos. Seu testemunho espalhou-se rapidamente e ambos passaram a ser venerados como mártires. A figura de Cipriano, em especial, impressionava porque mostrava a possibilidade de redenção absoluta. O feiticeiro, o mago, o sacerdote pagão havia se transformado em santo e mártir. Com o tempo, surgiram lendas e tradições populares em torno de seu nome. Muitos manuscritos atribuíram a ele fórmulas e encantamentos, resultado da memória de seu passado pagão misturada à imaginação do povo. Assim, em algumas regiões, seu nome ficou ligado a livros de feitiçaria. Mas a igreja preservou sua memória como bispo e mártir, testemunha da graça capaz de transformar até mesmo o mais perdido dos homens. A vida de São Cipriano, portanto, é marcada por 3 etapas fundamentais: a busca pelo poder nas trevas, a conversão à luz de Cristo e o testemunho final no martírio. Essa trajetória faz dele uma figura paradoxal e fascinante, exemplo da miséria humana quando guiada pela soberba, mas também prova viva da misericórdia divina quando aceita com humildade. Para os cristãos, Cipriano representa a verdade de que ninguém está irremediavelmente perdido. Sua vida demonstra que não há pecado tão profundo que a graça não possa resgatar, nem pacto tão sombrio que não possa ser rompido pela cruz. Para a tradição popular, ele continua sendo lembrado como figura mística, cercada de mistérios e lendas. Mas, acima de tudo, a Igreja o reconhece como santo, não porque tenha sido perfeito, mas porque foi redimido. O antigo feiticeiro tornou-se bispo, e o homem que buscava dominar espíritos tornou-se servo do Espírito Santo. Sua história ecoa como advertência e esperança, mostrando que a verdadeira vitória não está no poder terreno, mas na entrega ao Deus eterno.